Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta com mais uma reflexão da série Vida Espírita. Dessa vez queremos falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita ou as nossas casas espíritas. Não é nem um pouco incomum ao conversarmos com as pessoas, elas, pelo menos algumas que têm essa curiosidade, nos perguntarem sobre o que acontece dentro de uma casa espírita. Porque as pessoas sabem que nós acreditamos que a vida continua após a morte do corpo físico e estudamos essas possibilidades de relação entre o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo. Ou seja, nós que somos espíritos vivendo em um corpo físico, estudamos a comunicação com o plano extrafísico, né, com espíritos que estão desencarnados. E aí, muita gente chega mesmo a ter medo de ir até uma casa espírita, sem saber que lá dentro da casa espírita nós prezamos pelo respeito a esses fenômenos de comunicação. Nós os tratamos como fenômenos que são extremamente preciosos e educativos para os dois âmbitos da vida. E trazemos esses fenômenos para o âmbito do particular, né? Dentro das casas espíritas, o fenômeno da comunicação é tratado com respeito e seriedade. Nunca é feito esse tipo de fenômeno em exposição, justamente porque aprendemos com Allan Kardec que quando nós nos comunicamos com o espírito, é preciso fazê-lo com respeito e com um objetivo sério. Aprendemos também com Allan Kardec a analisar as comunicações dos espíritos para saber se são boas comunicações, se elas nos trazem boas mensagens. Aprendemos com Kardec também que cada um de nós é dono das escolhas para a sua vida, que dificilmente um espírito faz uma predição do futuro para nós. É algo raríssimo um espírito prever o futuro. É algo também um tanto quanto raro buscar, através dos espíritos, informações sobre o passado de nossa alma. Isso porque nós entendemos, através da doutrina espírita, que temos a lei do esquecimento, justamente para que a gente possa recomeçar numa nova encarnação, superando complexos de culpa, superando mágoas, rancores, tendências antigas, recomeçando de verdade, do zero. E aí, a partir desse recomeço, conquistar o progresso tão desejado por todos nós. Então vejamos, né? Os fenômenos espirituais são fenômenos que não são para o grande público dentro da casa espírita. São restritos a grupos mediúnicos que atendem em particular. Isso quando a casa espírita segue fielmente os preceitos de Allan Kardec. Então, tendo essas explicações em nossas mãos, nós podemos conversar com as pessoas que nos procuram, dizendo a elas: vá tranquilamente até a casa espírita. Lá você não vai ver espíritos. Lá não existem os rituais de evocação. Não, nada disso. O que é que você vai encontrar na casa espírita? E aí a gente passa a explicar para a pessoa que a casa espírita tem algumas características. A primeira característica que eu gostaria de lembrar que a casa espírita tem é de ser algo parecido com uma escola. Nós vamos à casa espírita justamente para estudar esses princípios que eu acabei de citar sobre a imortalidade da alma e tantos outros, como, por exemplo, Deus, como a nossa reforma íntima, como as reencarnações, o Evangelho de Jesus a nos ajudar a progredir por essas encarnações, o progresso que nós conquistamos, a felicidade futura. Tudo isso é estudado dentro da doutrina espírita, através das palestras, dos grupos de estudo que estudam Kardec, que estudam o Evangelho. Então, a casa espírita é para a gente uma escola, é uma escola também de convivência. Nós convivemos com as pessoas dentro da casa espírita e com elas aprendemos. Então, veja só que ambiente formidável, né? Então, é um local de estudo, de reflexão. Mas não é só isso, ela tem uma outra característica. A
Casa espírita também, muitas vezes, é parecida com um hospital. Quando temos algo que nos incomoda muito em nossa existência, nós podemos fazer uso de algo na casa espírita que é o atendimento fraterno. Chegamos na casa espírita, somos ouvidos, conversamos com uma pessoa que nos apresenta a leitura espírita sobre a nossa aflição, sobre o nosso problema. Então, ali recebemos um tratamento através do diálogo, muitos chamam de diálogo fraterno, sem problema algum. Nesse momento em que somos apresentados a uma visão espiritualizada sobre a nossa vida e sobre o problema que enfrentamos. Então, temos ali os trabalhadores desse hospital e, ao mesmo tempo em que chegamos lá com esses problemas, somos os seus pacientes. Interessante notar que muitas pessoas chegam na casa espírita como pacientes e logo se transformam em trabalhadores desse hospital divino. Mais uma característica da casa espírita, ela é um lar. Dentro da casa espírita, nós encontramos a nossa família espiritual. O que é isso? Família espiritual existe? Sim, encontramos muitas vezes na casa espírita. Família espiritual nada mais é do que aquelas pessoas com as quais nós temos uma grande afinidade. Pessoas de mesmos gostos, mesmos comportamentos, concepções de vida, inclinações parecidas com a nossa, pessoas que nos fazem bem ao conviver. A companhia dessas pessoas nos fazem bem. Por isso ela parece muito com um lar harmonioso, dividido entre pessoas que têm um só objetivo: aprender e progredir pelo Evangelho de Jesus. Olha só, né? Quanta coisa, quantas características bonitas tem uma casa espírita: escola, hospital, lar, mas ela é também um templo. A casa espírita também pode ser entendida como um templo, um lugar onde a gente vai, através da palestra, a gente pode realizar as nossas orações, podemos nos ligar a Deus, podemos nos reequilibrar e assim desenvolver a nossa espiritualidade. Portanto, ela é também um templo. Parou por aí? Acabou já? Não, pelo menos mais uma característica da casa espírita que a gente pode marcar aqui brevemente. A casa espírita é também uma oficina, é um local de trabalho. Lembra, falávamos agora do hospital, né? Temos os trabalhadores de um hospital. Sim, existem pessoas que vão à casa espírita para ministrar uma palestra, para arrumar o salão, para fluidificar aquela água que a gente toma, que recebe ali bons fluidos do plano espiritual, pessoas que vão à casa espírita para aplicar o passe. Olha só, são trabalhadores. Para essas pessoas, a casa espírita é também uma oficina. Pessoas ali que ministram cursos dentro da casa espírita, pessoas que coordenam trabalhos mediúnicos, grupos de estudos, que coordenam visitas a enfermos, que coordenam muitas vezes a cozinha da casa espírita, que produz ali alguns produtos, né, que são vendidos e que auxiliam o caixa da casa que é necessário, né, para pagamento de água, luz, tudo mais que é ali de despesa que uma casa, como qualquer outra, tem, não é? Então, nesse sentido, para alguns trabalhadores, a casa espírita é também uma oficina, é um lugar de trabalho. Mas acho que é importante notar que esse conceito de oficina também tem uma outra conotação, né? Tem um outro significado essa palavra oficina. Oficina de trabalho íntimo, oficina de autoconhecimento, oficina onde se trabalha para que a gente possa superar as nossas más tendências, más inclinações, nossos vícios, onde a gente faça a nossa reforma íntima. Tudo isso orientados por profundos princípios espirituais que vêm através da terceira revelação codificada por Allan Kardec e também por princípios profundos da mais alta moral, que são os princípios da doutrina de Jesus. É isso que a gente encontra na casa espírita. A gente encontra um oásis no deserto da existência terrena. Nós encontramos ali um pouco daquela água viva oferecida por Jesus, já desde a época da mulher samaritana. Nós encontramos ali na casa espírita amizades valiosas, nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual, quando espíritos benfeitores passam a nos acompanhar, mesmo que a gente não perceba, no decorrer da nossa existência corpórea.
Enfim, nós encontramos dentro da casa espírita a orientação segura para o- os passos certeiros da nossa vida espiritual, para sermos pessoas um pouco mais tranquilas e sábias aqui na Terra, vivendo uma vida da qual nós podemos nos orgulhar por partilhar o bem entre nós, seres humanos, o bem de humanos para humanos. É isso que a gente deve esperar de uma casa espírita. Portanto, possamos tranquilizar os nossos corações, ter isso vivo em nossas mentes e orientar bem aquelas pessoas que procuram a nós espíritas dizendo: o que que eu devo esperar da casa espírita? Será que eu posso conhecê-la? Meu irmão, pode e deve. Lá encontramos o arrefecer de muitas das aflições terrenas. Muito obrigado, meus queridos amigos. Nos vemos em breve para refletir mais um pouquinho sobre a nossa vida espírita. Até logo mais.